O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, contrariou mais uma vez o bolsonarismo e calou o Eduardo Bolsonaro, que na semana passada havia falado que todas essas histórias de mudanças climáticas eram mentiras. Mas hoje o Tarcísio de Freitas se reuniu com a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, para saber a relação entre as mudanças climáticas e a chuva no litoral de São Paulo. O Tarcísio não é bobo, ele sabe que se esse episódio continuar ocorrendo no litoral de São Paulo nos próximos anos, acabaram as pretensões dele até para ser novamente governador de São Paulo. Então isso mostra que o Tarcísio ele tem aproveitado a oportunidade dele para se deslocar do bolsonarismo, porque ele sabe que esse movimento político é um movimento político falido. Na sua opinião, é o fim do bolsonarismo? Tarcísio ele tá querendo se distanciar dos bolsonaristas e de Bolsonaro? Deixa o seu like se você gosta quando os bolsonaristas chilicam, e eles estão chilicando com o Tarcísio, e claro, se inscreva no canal. Essa reunião entre o Tarcísio de Freitas e a Marina Silva está ocorrendo no litoral de São Paulo, em uma das cidades que foram mais afetadas pela chuva. Você sabe tudo o que aconteceu, o desastre que ocorreu em São Paulo, e tudo isso também é culpa do Bolsonaro, que ficou cortando o orçamento para projetos de reação a enchentes e desabamentos. Você sabe disso, o link aqui no card, já comentei, expliquei toda a culpa do Bolsonaro, como que ele cortou o orçamento federal em mais de 90%. Um absurdo. E o Tarcísio de Freitas, ao se reunir com a Marina Silva, é mais um episódio dele nessa cruzada que contraria justamente o bolsonarismo. Lembrando que o Tarcísio de Freitas foi ministro do Bolsonaro e foi vitorioso com uma plataforma bolsonarista. E ele fala que ele é bolsonarista, mas pero no mucho, né, pessoal? Porque ele quer se distanciar, porque ele sabe que o bolsonarismo é um movimento falido. E agora, ao se reunir com a Marina Silva para discutir a relação entre as mudanças climáticas com as chuvas em São Paulo, ele mostra que de fato existem mudanças climáticas contrariando os bolsonaristas. E lembrando que o Bolsonaro, ele quase saiu do Acordo de Paris, que é um acordo justamente para discutir questões do clima. E ele contraria principalmente e dá um cala-boca no Eduardo Bolsonaro, que na semana passada pagou um mico absurdo porque ele começou a fazer associações de teorias da conspiração, dizendo que não existem mudanças climáticas, as mudanças planetárias são mudanças que lideranças de esquerda querem falar para doutrinar a sua vida, para impor um comunismo ou socialismo, e o Lula na verdade é um desses líderes que quer cercear a sua liberdade falando de mudanças climáticas. Um total absurdo do Eduardo Bananinha, você já sabe que eu já até comentei esse fato, mostrando como que ele está perdido, assim como toda a oposição ao governo Lula. Link aqui no card. Porque a oposição bolsonarista, eles não têm bandeiras. Você sabe que a única forma que o bolsonarismo tem para se manter unido é justamente propagando teorias da conspiração e falsidades. Então dizer, negar a mudança climática é algo muito feito pelos bolsonaristas. E o Eduardo fica delirando, enquanto o Tarcísio faz movimentos contrários ao bolsonarismo. E essa medida, pessoal, pensando do ponto de vista gerencial do governo do Tarcísio, se encontrar com a Marina Silva, é muito importante. É importante porque esses episódios são comuns no Brasil. Todo ano nós temos um problema com chuva, deslizamento, sempre tem entre os meses de janeiro e fevereiro. Isso é a coisa mais normal do mundo, infelizmente. Então assim, se é algo normal de acontecer, ano que vem vai ocorrer de novo, a gente sabe. Então, teoricamente, seria fácil você poder prever. Vai acontecer, então nós temos que tomar planos, adotar planos, medidas, criar políticas para poder evitar que o desastre fique maior. Então o que o Tarcísio quer fazer? Ele quer saber, olha, o ano que vem tem chance de acontecer de novo? Nos próximos 3, 4 anos nós temos chances disso ocorrer? Então, se tem chances, tem a ver com mudança climática, o que a gente pode fazer? Vamos investir em pesquisa, vamos alocar recursos do Estado para políticas de contenção, políticas de contingenciamento, planos de evacuação, o que nós temos que fazer? E o Tarcísio, ele faz isso para, obviamente, melhorar ali a sua gestão. E é claro que ao tomar essa posição, ele vai ser alvo de crítica dos bolsonaristas, como já está ocorrendo. E eu não estou nem falando de apoiadores do Bolsonaro, mas sim parlamentares. Ou seja, correligionários, aliados políticos do Bolsonaro têm atacado o Tarcísio de Freitas nos bastidores. Como você sabe, e eu já comentei, link aqui no card. É possível que o Tarcísio de Freitas, em pouquíssimo tempo, seja visto como sendo um traidor do Bolsonaro. Essa é uma possibilidade
que eu não descarto, porque vocês sabem muito bem que existe uma espiral de destruição do bolsonarismo. Que é aquela espiral que começou da periferia do bolsonarismo, pegando figuras menos relevantes, como Joyce Hasselman, Luiz Miranda, o Gustavo Bebiano, foi chegando até o núcleo duro do bolsonarismo. Destruiu depois o Mourão, o Campos, enfim, os filhos do Bolsonaro, os generais, e vai culminar na destruição do Bolsonaro. Quem se desgarra do bolsonarismo é atacado. E o Tarcísio de Freitas será, sim, atacado. Só que ele não tá nem aí, pessoal, pelo seguinte, nesses últimos dias, o Tarcísio foi muito elogiado. O encontro que ele teve com o Lula foi um encontro elogiado de ambas as partes, porque mostra que há um bom senso, a volta de um bom senso na política. Agora, o Lula mostra que ele tem um contraste diferente do Bolsonaro, mostra um cuidado. Ah, mas ele só fez o básico. Tudo bem, mas o Bolsonaro não fazia o básico. E o Tarcísio de Freitas, ele indo para um lado, indo para o outro, falando com a Marina, falando com o Lula, ele mostra que ele está aberto ao diálogo e ele está, assim, sendo muito elogiado por isso. Não existe uma crítica nesse momento à postura do Tarcísio vindo da imprensa. E ele percebeu que a situação em São Paulo é uma grande oportunidade política para ele, para justamente se deslocar do Bolsonaro e também do bolsonarismo. Ele é um bolsonarista, foi vitorioso com a plataforma bolsonarista, mas ele sabe que essa pecha bolsonarista é muito ruim para ele para pretensões futuras. Então esse distanciamento da imagem dele a Bolsonaro e ao bolsonarismo, que poderia levar meses, anos ou até mesmo não ocorrer, em menos de 2 meses, um pouco mais de 2 meses de governo, ele conseguiu se distanciar do Bolsonaro de uma forma muito grande. E é claro que isso vai render votos para ele no futuro. E eu vejo que é mais um episódio de transformação do bolsonarismo. Passando de um bolsonarismo mais radical para o neobolsonarismo, o Tarcísio fala, olha, eu não sou um bolsonarista radical. Mas na sua opinião, esse movimento do Tarcísio o coloca na liderança desse neobolsonarismo, marcando o fim do antigo bolsonarismo? Coloque nos comentários e, claro, também se inscreva no canal. E o Tarcísio, ele não é bobo, porque ele tem pretensões políticas, claro. A pretensão dele é sair como candidato à presidência da República. Ele sabe que para 2026 dificilmente ele vai ter espaço, ainda mais se o governo Lula se confirmar como um sucesso, porque o início está sendo muito promissor. Ah, mas o Lula não vai disputar 2026, coisa do tipo, tudo bem. Mas se o Lula fizer um bom governo, a chance dele forjar um sucessor aumenta muito. Então o Tarcísio sabe que para 2026 pode ser que para ele fique difícil, mas ele, se ele fizer um bom governo em São Paulo, ele vai ser reconduzido tranquilamente, o nariz até entupiu. E ele sabe muito bem que se esses desastres naturais continuarem ocorrendo até 2026 ou até 2030, o governo dele fica manchado. Por isso que ele quer se encontrar com Marina. Reduz a imagem dele de bolsonarista, faz um plano futuro para conter os desastres naturais e não ficar marcado por isso. E aí ele sai como um candidato de direita mais palatável, apostando também no antipetismo. Porque o antipetismo, pessoal, ainda é grande no Brasil. E o Bolsonaro, ele só não foi vitorioso apostando no antipetismo porque o antibolsonarismo é mais forte do que o antipetismo. Se o candidato contra o Lula fosse outra figura, talvez até o próprio Tarcísio, ou não, né, fosse um momento diferente, talvez o Lula não tivesse vencido. Porque ainda existe um antipetismo forte no Brasil. Então o Tarcísio, ele aposta nisso. Ser um candidato anti-PT com menos rejeição que o Bolsonaro, porque essa rejeição do Bolsonaro levou ele à derrota e vai levá-lo à prisão. Eu vejo que esses são os cálculos políticos do Tarcísio, mas ele vai ter que aguentar muitos ataques, porque o bolsonarismo vai dar muita porrada nele até o final do seu mandato, se ele continuar contrariando tantas teses bolsonaristas.